A nossa oração. Saímos de casa, estamos aqui nesse início de noite, que nós queremos que seja de fato como naquela noite, uma noite de paz, uma noite feliz, porque anunciamos a chegada de Jesus, o Salvador. Que o Senhor faça com que a Tua presença aqueça o nosso coração e de fato, aquele Jesus que nasceu há tanto tempo lá em Belém, e que nasceu no nosso coração e que faz dele morada, possa hoje crescer em nós, para que a nossa alegria aqui na igreja seja completa. E assim nós oramos em nome dele. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Que alegria estar aqui, mais um culto de Natal. Muito feliz, muito feliz. E celebrar o nascimento de Jesus de Nazaré, cantar essas músicas que nós cantamos como Noite de Paz, como nós entramos no processional cantando também, me faz lembrar de tantos natais que passei na igreja, coisas que eu não vou esquecer nunca, porque eu canto essas músicas desde muito pequenininho, e é muito bom saber que você está aqui, muitos de vocês em família, para ter essa experiência de adorar a Jesus na casa de Deus. Muito bom. Diz que o homem tem 4 idades, né? Eu gosto de dizer isso. A primeira idade é quando ele acredita em Papai Noel. A segunda idade é quando ele não acredita mais em Papai Noel. A terceira idade é quando ele se torna o Papai Noel. E a quarta idade é quando ele começa a se parecer com Papai Noel. Eu estou na terceira idade, ainda sendo Papai Noel, mas eu estou com medo de já estar me parecendo. A barba está começando a embranquecer já. A minha barba e o busto de Rodolfo dá o Papai Noel certinho. A gente junto, né, Rodolfo? A gente vai. Eu amo a palavra de Deus, e o texto que o reverendo Rodolfo começou o culto, Isaías 9, nós cantamos esse texto aqui. E de todas as coisas lindas que aquele texto diz, um menino nos nasceu, e ele é Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Mas o que eu mais gosto não é isso, é quando Isaías, profetizando sobre o Natal, profetizando sobre o nascimento de Jesus, ele diz que o governo está sobre os seus ombros. Por mim, todo Natal eu pregava sobre esse texto. O primeiro culto que eu preguei de Natal na minha vida, lá na Trindade, alguns anos atrás, foi com esse texto, porque para mim não tem nada melhor de celebrar hoje do que saber que o governo está sobre os ombros do menino. Porque eu posso me estressar muito menos, ou ter muito menos ansiedade, porque eu sei que eu não controlo a minha vida, o governo do mundo não controla a minha vida, ninguém controla a minha vida, o governo da minha e da sua vida está sobre os ombros do menino. Isso é muito bom. Alguém disse, e o reverendo Marcondes postou hoje nas redes sociais dele, que foi Leonardo Boff, mas eu fui pesquisar e vi que o povo atribui essa frase a tantas outras pessoas, que eu não sei exatamente quem foi que disse isso, mas todo Natal a gente lê, né, ou ouve: os homens querem ser grandes, os grandes querem ser reis, os reis querem ser deuses, e Deus resolveu tornar-se um ser humano em Jesus de Nazaré, um menino. E é sobre isso que eu quero pregar hoje, sobre essa inversão de valores do Evangelho. E a minha oração para começar essa mensagem é que você saia daqui seguro do Natal que você está celebrando, de quem você é, que você saia daqui contente, que você saia daqui de fato para celebrar uma noite de paz e uma noite de amor. Amém? E eu estava preparando essa mensagem e não tem como eu não me lembrar de todas as mensagens que eu vi o meu arcebispo Dom Paulo Garcia pregar nos muitos cultos de Natal que eu fui na Trindade durante os anos da minha vida. Me lembro de ele pregou hoje de manhã, mas eu não pude ver que eu estava pregando em Candeias. Mas eu vou ver no YouTube amanhã qual foi a pregação dele de manhã. Mas quando Dom Paulo começa a pregar um sermão de Natal com 1 minuto, ele podia parar e eu continuo o sermão dele, seja qual for, porque todos os sermões de Natal dele eu decorei. E eu me lembro de um que é muito lindo, onde ele diz assim: Jesus nasceu há 2000 e tantos anos atrás, em Belém. Aí ele termina dizendo: será que ele já nasceu no seu coração? Lindo demais. Mas o que eu mais gostei dele foi um sermão que uma vez ele pregou, contando daquela história que José e Maria vieram de um recenseamento e não tinha lugar para eles na hospedaria porque a cidade estava cheia, e aí eles tiveram que ir para um estábulo, eles tiveram que ir para a manjedoura, e ele termina o sermão dizendo assim:
há lugar para Jesus no seu coração, e nós cantamos sobre isso aqui hoje. E lembro de outro sermão, quando ele fala dos anjos e dos pastores, paz na terra aos homens, glória a Deus nas alturas. E passei muito tempo orando, dizendo: Deus, qual é o sermão que eu vou pregar na Recon nesse Natal 2023? E resolvi pregar um sermão que eu nunca preguei, de um texto que eu nunca tinha estudado bem para pregar, que é essa história dos magos do Oriente que vieram ofertar e que vieram adorar Jesus quando ele nasceu. A história é muito conhecida e nós lemos agora de novo. E o que acontece é que esses magos vieram e foram para Jerusalém. Jesus nasceu em Belém, que é pertinho, mas eles foram direto para Jerusalém, porque lá ficava o rei Herodes. E eles chegam para Herodes e perguntam assim: onde está o menino que nasceu, que é o rei dos judeus? Aí Herodes não entendeu nada, e ele explicou que uma estrela tinha os guiado do Oriente até aqui. A Bíblia diz que Herodes se alarmou, diz mais a Bíblia que toda a cidade ficou alarmada. E aí eu comecei, quando estava estudando, a descobrir coisas que eu não sabia sobre esse texto. Eu, com 44 anos nas costas, 35 anos de igreja, pastor, estou dizendo, nunca tinha parado para pensar em algumas coisas, e parou logo nessa primeira fase aí. Primeiro é, como é que a cidade ficou alarmada por conta de 3 reis magos que chegaram no palácio? Primeiro que eu não sei de onde vem reis, mas o povo ainda diz que pode ser. Agora, o 3 também não está na Bíblia. E é muito improvável que tenham sido 3, porque se 3 cabas chegam no palácio, a cidade não vai ficar alarmada. Ou talvez o rei não fosse ficar alarmado. E aí, pesquisando, eu descobri quem eram esses magos, esses magui no original. Eles eram uma tribo, não é nem uma tribo, pode ser dito uma tribo, mas um grupo de pessoas que, como se fossem uns sacerdotes pagãos, e eles estão na história mesmo, de verdade não, porque a Bíblia também é de verdade, mas assim, na história secular contada. E também na Bíblia eles apareceram durante a antiguidade em muitos lugares. Eles estão lá, Jeremias fala deles, Daniel fala deles. Eles eram um tipo de sociedade de magia, porque eles misturavam magia com sacerdócio, e eles faziam muitas coisas, dentre as quais eles ungiam reis na antiguidade, muitos reis daquela região. Então no Império Persa eles eram conhecidos e participavam das unções dos reis da Pérsia, antes da Pérsia, na Babilônia também. Então muitos reinados ali do Oriente, eles eram uma casta, por assim dizer, de sacerdotes nobres, que tinham um poder político e uma influência, mas sobretudo nessa área da magia, nessa área da religiosidade do Oriente. E uma das coisas que eles mais faziam era essa: eles iam onde estavam os reis para ungir os reis. Então é muito improvável que eles tenham saído do Oriente para Israel, para Jerusalém, em 3. Provavelmente era uma caravana grande, que tinha gente para tomar conta dos cavalos e dos mantimentos para a viagem. É por isso que a cidade ficou alarmada, porque quando chega em Jerusalém uma caravana dos magui, que são conhecidos como aqueles que ungem reis, aqueles que têm um poder mágico e sacerdote, aquilo era um negócio para alarmar mesmo. E como é que esses caras sabiam que quando viram a estrela sabiam que era um Jesus? Porque se pregava a vinda do Messias no Antigo Testamento muito, e o povo de Israel ficou cativo lá na Babilônia e também na Pérsia durante muitos anos, e eles tiveram contato com esses judeus que depois voltaram, mas muitos ficaram lá, e que disseram que havia a promessa, a prenda do Messias, que a gente traduz como Cristo no Novo Testamento, mas do Messias. Então os judeus foram para lá, para o exílio, dizendo isso, ensinaram a eles isso, voltaram do exílio, e todo mundo que tinha acesso aos judeus sabia que os judeus esperavam um Messias. E aí Deus revelou a esses magui no Oriente que Jesus nasceu. Uma estrela, eles viram a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor apareceu no Oriente, e eles então disseram: aqui o rei dos judeus, aquele Messias, nasceu em Jerusalém, nós vamos lá para adorá-lo e vamos participar dessa unção, que é o que a gente faz. Então eles vieram do Oriente para Jerusalém atrás de Jesus. Mas Herodes, e esses detalhes aqui são lindos, Herodes, quando os recebe,
Herodes, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas Herodes não era um rei de verdade, ele não era um rei de Israel de verdade, então ele não sabia muito dessas coisas de Messias e da religião judaica, ele estava ali colocado por Roma, então ele não entendia bem. Então quando os camaradas chegaram para ele e disseram, onde está o novo rei que nasceu, Herodes chama os universitários, faz a pergunta porque ele não sabia. A Bíblia diz que ele chama todos os sacerdotes e os escribas, que eram muitos, aí para a cidade ficar alarmada mesmo, porque ele chamou todos os sacerdotes e os escribas para perguntar como é que é esse negócio, esse Messias vai nascer aonde, como é o tempo, e aí ensinaram a Herodes que havia uma profecia de que o Messias viria e nasceria em Belém, ali perto. E aí Herodes disse aos magos que estavam com ele, chamou eles de lado e disse, olha, é em Belém, foi quando que essa estrela apareceu? Aí eles disseram, ele calculou mais ou menos quanto tempo tinha o menino, e Herodes disse assim para eles, vocês vão lá em Belém, descubram sobre esse menino, e depois voltem para mim e me avisem que eu vou lá adorar. Nós sabemos que ele não ia adorar, ele ia matar o menino, mas foi isso que ele disse, e os magos então saíram de Jerusalém, foram para Belém, pertinho, e eles acharam a casa onde Maria estava, porque a glória do Senhor, a estrela estava lá naquela casa, e quando chegaram lá, a Bíblia diz que eles o adoraram, prostrados, e deram seus presentes, ouro, incenso e mirra. E é por isso que eu acho que o povo chama de 3 magos, porque foram 3 presentes. Porque a Bíblia não diz que eram 3, provavelmente eram muito mais, mas como eram 3 presentes, a tradição gostou de dizer que eram 3 magos. E esses presentes eram ouro, incenso e mirra, que os estudiosos, os teólogos, a Bíblia não diz isso, mas a gente estudando entende que isso tem a ver com os símbolos, a realeza de Jesus, a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus ali simbolizados nesses 3 presentes. E aí Deus, em sonho, avisa a esses a esses magos, para não avisarem a Herodes, para voltarem por outro caminho, e eles assim fazem, saem, voltam para o Oriente sem avisar a Herodes. E o resto da história eu imagino que vocês saibam. E eu estava ali estudando aquilo, lendo aquele texto, e fui ouvir um pregador que eu gosto muito, como o reverendo Igor gosta muito, Tim Keller, que faleceu recentemente, e Tim Keller abriu os meus olhos para um detalhe nesse texto, que eu realmente nunca tinha prestado atenção, embora já tenha lido tantas vezes. Perguntaram ao rei pelo novo rei. Já imaginou que cena? Não deve ter sido muito fácil para ele, não. Você chega, o camarada é rei, chegam uns camaradas de fora, e chegam lá e dizem assim, cadê o novo rei que nasceu? Não é à toa que ele ficou alarmado, nem é à toa que a cidade toda ficou alarmada, porque como é que você chega para um rei e pergunta ao outro, como é que esse rei deve ficar se sentindo? Eu fico imaginando, Pati, se chega uma mulher aqui, te procura e diz assim, quem é a nova líder do louvor que está aqui e chegou? Aí o Pati vai dizer, não, até hoje a líder do louvor aqui sou eu. De onde vem esse negócio? Alguém chega para Isidório e diz assim, cadê o novo líder aqui dos introdutores? Ele, não, pai, sou eu. Não é fácil, não. Como a gente sabe que Herodes era um mala, como a gente sabe que Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos querendo matar Jesus, a gente acha que ele era um problema só. Mas eu queria que você se colocasse no lugar de Herodes por um pouquinho. Não foi fácil para ele. Muitas vezes não é fácil para a gente quando a gente é afrontado, quando a gente é tomado por uma notícia que a gente não quer receber, quando a gente se assusta com alguma coisa. Então eu sei que para ele não deve ter sido muito fácil, olhando por esse prisma. E eu estou aqui me lembrando de um deputado que uma vez no Congresso disse assim a outro político, você faz brotar em mim os instintos mais primitivos. Você lembra que alguém disse isso? Quando nós somos afrontados, quando alguém rivaliza com a gente, brota em nós instintos primitivos. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Quando alguém rivaliza com a gente, quando alguém quer ameaçar algo em nós, a gente muitas vezes deixa que os nossos instintos aflorem e eles são selvagens muitas vezes e a gente tem problemas. Herodes se ofendeu com essa pergunta. Cadê o novo rei, menino que nasceu?
E a gente se ofende muitas vezes com perguntas que nos são feitas, com comentários que são feitos. E é natural, eu acho, a gente se ofender. A diferença é que nós não somos reis, embora a gente às vezes ache que tem um rei na barriga, mas nós nos ofendemos e nós não prestamos atenção que quando isso acontece, nós deixamos o nosso instinto vencer muitas vezes. Quando alguém desafia o nosso ego, a gente age primitivamente. A gente não mata as pessoas como Herodes quis matar. Quer dizer, estou dizendo a gente não mata, mas tem gente que mata, né? Mas muitas vezes a gente maltrata, a gente despreza no nosso coração, a gente é maledicente, a gente fala mal, quando o nosso ego é desafiado. Por isso é que eu digo que é fácil falar de Herodes e dizer que Herodes era um rei ruim. Difícil é fazer o que o reverendo Marcos Guimarães disse quando foi conduzir a confissão hoje, colocar olhos para dentro da gente e ver como nós reagimos quando somos magoados ou quando somos entristecidos. Nós não percebemos muitas vezes, quando olhamos para dentro, que tem muito do eu e pouco de Deus. E celebrar o Natal, meu irmão e minha irmã, é celebrar Jesus e a sua obra. Domingo passado de manhã o reverendo Rodolfo estava pregando e ele disse que a salvação é primeiramente para livrar-nos de nós mesmos, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente tem que olhar para dentro de nós se a gente está celebrando o Natal de verdade. Herodes rivalizou com Jesus bebê, porque Jesus foi chamado de rei. Se Herodes soubesse que esse rei era pobre, talvez Herodes não ficasse tão rival. Se Herodes soubesse que o rei ia nascer numa manjedoura, num estábulo, talvez não fosse rivalizar. Se Herodes soubesse que esse rei não iria acumular riquezas, não ia criar um exército para fazer uma guerra ou uma revolução, talvez Herodes não fosse rivalizar com Jesus. Mas ele não sabia disso, a única coisa que ele sabia é que um rei estava nascendo e então os instintos vieram e ele rivalizou com Jesus. Mas Cristo, o rei que nasceu e que nós celebramos o aniversário dele hoje, é um rei diferente e ele age de maneira diferente. Por exemplo, quando Davi andava e apareceu Golias, Deus não arrumou um gigante maior do que Golias para vencer Golias. Deus mandou Davi, menor, e o menor da menor tribo, e o menor dos irmãos da casa dele, porque Deus vence de maneira diferente. O Natal da gente tem que ser diferente de como o mundo entende a vida. Jesus é o filho de Davi e ele reina e age a partir de outros valores. Ou a gente entende e encarna isso, ou o Natal vai ser uma tradição. Ou o Natal vai ser para você uma festa e que você diz que sabe que é o sentido do Natal. Porque antigamente a gente pregava assim: no mundo é só vaidades como a música, no mundo é presente, no mundo é Papai Noel. Nós somos cristãos e sabemos, como disse a canção, o sentido do Natal. O Natal é o nascimento de Jesus. Enquanto isso ficar no seu discurso, você não está celebrando o Natal direito. O Natal só é celebrado quando você sai da cultura, entra no sentido real do Natal, que é o nascimento de Jesus, mas vai além disso e encarna o que Jesus fez. E o que Jesus fez foi mudar os valores do reinado. Ele reina e opera diferente e a gente reina e opera diferente. A gente precisa encarnar isso. E é difícil, porque a gente é bombardeado com valores do mundo, de força, de vitória, de competição, de honra, de fama, de querer receber homenagens, de querer receber reconhecimentos. Mas observe que se é verdade que Jesus nasceu no seu coração, e é verdade, se é verdade que ele nasceu no meu coração e ele é o rei dessa igreja, nossos valores não podem ser esses, nossos valores têm que ser o humilde servo de todos, que nasceu numa manjedoura. Se isso não for verdade, nós estamos jogando um discurso na rua. E o discurso não muda a vida de ninguém. O que muda é a palavra encarnada. A palavra de Deus aqui pregada, encarnada na minha vida e na sua vida. Quando eu e você tivermos valores como os de Jesus, aí a gente vai mudar o nosso mundo. Quando a gente planejar a nossa vida, quando a gente sonhar o nosso futuro, o que nós queremos para nós e para os nossos filhos,
quando os desejos do nosso coração tiverem parecidos com o que Jesus fez e como Ele planejou, sonhou e desejou, aí a gente vai estar mais próximo de celebrar o Natal certo. Enquanto a gente só dizer que Jesus nasceu, mas continuar sonhando, planejando como Herodes, a gente não vai estar celebrando o Natal certo. Cristo nasceu em você. Planeje e sonhe como Cristo. Deixe Herodes para lá. Hoje é um dia de nós aprendermos a reinar com Cristo, nos valores de Cristo. Reverendo Marcondes, que está aqui comigo hoje, ele tem uma frase que eu uso ela 200 vezes por ano, que é uma frase muito linda e que num contexto de igreja, ela é muito importante. Ele diz assim, eu vou só fazer uma paráfrasezinha, mas a minha paráfrase você vai logo ver que essa é a parte minha, a parte dele é a mais importante. Ele diz assim, quem tiver cargo, quem quiser desejar cargo, honra, aí eu botei como Herodes, vai encontrar competição, disputa. Quem quer servir como Jesus, vai ter sempre espaço para servir. Enquanto você estiver aqui, mas quiser ser um Herodes, você não está celebrando o Natal direito, você tem que querer ser como Jesus. E aí eu fiquei pensando, o que é que está no pensamento desse povo que vai estar me ouvindo lá na Recon de noite, ou na internet? O que é que está habitando o pensamento deles? O que é que agora está habitando os seus desejos, a sua preocupação? Você está preocupado com a ceia? Você está preocupado com quem vai estar na sua casa ou para onde você vai? Você está preocupado com o presente? Você está preocupado com a conta que você vai ter que pagar terça-feira? O que é que está preocupando você? E aí, imediatamente, eu pensei, se eu pudesse influenciar o pensamento daquele povo. E quando eu pensei isso, o Espírito Santo, na hora, disse assim, você pode orar e o Espírito Santo vai fazer isso. E a minha oração é que o Espírito Santo vá agora onde você está e habite o seu pensamento. Transforme o seu coração para que você queira o que Jesus quer. Para que você queira ser um rei como Jesus. Reinar com Cristo nas regiões celestiais. E não viver sobre os valores de Herodes. Amém? E eu comecei falando do meu desejo que você saísse daqui seguro, contente para celebrar uma noite de paz, uma noite de amor. E eu sei que os magos tinham toda a segurança do mundo, eles sabiam o que estavam buscando, a eles foi revelado que o Cristo, o Messias, porque Herodes diz isso, vá lá descobrir sobre o Messias, aonde ele nasceu, eu vou lá. Eles sabiam, e foram, e encontraram, e era uma criança, e mesmo estando num lugar pobre, eles adoraram, ofertaram, eles tinham toda a segurança do mundo. Quem era inseguro? Herodes. Ele era inseguro a começar pelo fato de que ele não era um rei de verdade. Ele não era um judeu, para começar, puro. E ele foi colocado por Roma como como é que chama aquele negócio? Como é um fantoche, obrigado, Leão. Ele era um fantoche de Roma e ele era absolutamente inseguro. E quem é inseguro é que age por instinto, é quem age por medo. Lembrando de Davi de novo, que Jesus foi chamado de filho de Davi. Davi, ele rivalizou com Saul. Na verdade, Saul rivalizou com Davi. Saul era um rei inseguro, porque Deus já tinha rejeitado ele. E porque ele era inseguro, ele quis matar Davi. E ele perseguiu Davi, agindo por instinto e por medo. Davi, por sua vez, era um rei seguro, um homem segundo o coração de Deus. E mesmo tendo todas as condições do mundo para matar Saul, não matou porque Davi não agiu por instinto nem por medo. Eu e você não podemos deixar que o instinto e o medo dirija as nossas ações e os nossos comportamentos. O seu casamento, o tratamento com seus filhos, o seu negócio, o seu emprego, a relação com seus irmãos, nada disso você pode agir com medo. Você tem que agir por amor e com amor, porque é assim que as pessoas seguras em Cristo andam. Isso é celebrar o Natal real. O Natal real é você saber que Jesus nasceu em você, portanto, você age por amor.
Você não precisa ter medo da inadequação, você não precisa ter medo da rejeição, da solidão, da morte ou da doença. Em quem Jesus nasceu e é Natal no coração de alguém, esse alguém não tem mais medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Faz o que faz porque ama e faz o que faz amando. Porque quem é seguro tem sempre acolhimento, tem sempre segurança em Cristo, tem sempre uma família. Nós somos a família de Deus aqui na terra. Quem tem Jesus tem paz real, noite de paz e noite de amor, amor e paz que não são vinculados a dinheiro, a poder, a sexo ou a nada que o mundo diz. Amor e paz numa noite de Natal que são vinculados apenas ao fato de um menino que governa o mundo morar no nosso coração. Quem tem Jesus não faz questão de perder, pode perder. Herodes é que quer ganhar, Jesus se entrega. Quem tem Jesus não faz questão de mandar, quem tem Jesus quer é obedecer o rei. Porque quem tem Jesus amadurece. Não passa 5, 10, 15, 20 anos na igreja se comportando como Herodes e como um menino, como uma criança. Quem tem Jesus amadurece na fé, o Espírito Santo nos transforma e a gente amadurece. Porque essa frase é uma frase de criança. Você não manda em mim. Não é assim, não é criança que diz isso? Você não manda em mim. Ou uma criança ou um adulto muito infantil é quem diz isso. Você não manda em mim. Quem amadurece, quem tem Jesus, não faz questão de mandar. Os anjos disseram: eis que na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Quem tem o Senhor não quer mandar, deixa Ele mandar. O Natal é sobre adorar a um rei e deixar que Ele mande, que Ele assuma. Eu estou olhando para o meu irmão que está ali, e a minha sobrinha, filha dele, a minha sobrinha mais velha, ela é meio mandona. E eu ia dizer as más línguas, mas como a minha está incluída, as línguas dizem que ela puxou a avó dela, minha mãe, que gosta de mandar. E quando ela era bem pequenininha, perguntaram assim a ela: Maria Fernanda, você quer ser mãe? E ela disse: não. Aí foi um susto, porque normalmente as meninas querem ser mãe, né? Eu não quero ser mãe, você quer ser o quê? Eu quero ser avó. Aí indagou-se a Maria Fernanda: por que você quer ser avó? Ela: porque a avó manda na mãe. Você vê que a bicha gosta de mandar quando ela quer mandar na mãe. Mas ela era uma criança e a gente acha bonitinho, todo mundo ri. Eu mesmo morri de rir com essa história. Mas não fica bonitinho num adulto que vive para querer mandar, que faz de tudo na vida para mandar. Eu vou mandar fazer uma camisa aqui, um reverendo Rodolfo. Eu vou mandar fazer 2 camisas, porque eu ia fazer um bullying, mas eu sei que vai vir outro bullying contra mim, então eu já vou me entregar no meu. Eu vou fazer uma camisa para meu pai. A camisa que eu vi isso na internet, eu achei lindo. A camisa, papai está aí? Tá, não tá? Olha ali, Papai, eu vou mandar fazer uma camisa para você que eu vi na internet. A camisa é assim: você não manda em mim, você não é meu neto. Já viu essa? Papai é desse, que o neto manda nele. Eu vou acabar e vou fazer uma para mim também. Você não manda em mim, você não é minha cadela. Há quem diga que a minha cadela gosta de mandar em mim. Há quem diga não, o reverendo Igor é que diz. Ele gosta de fazer bullying comigo. Mas olhe, falando sério aqui, meus irmãos, ouça isso. E eu vou caminhar para o fim dessa mensagem. O Natal é sobre um rei, e não é Herodes. O Natal é sobre um rei, e um rei Jesus. Ele só é rei se ele mandar. Ele só é rei se você se submeter a ele. Senão, se o Natal for só uma festa, ou você vir para o culto e dizer que você sabe, e mandar aquelas mensagens do WhatsApp que todo mundo manda, dizendo que o Natal é sobre Jesus, e ficar no discurso, ficar no WhatsApp, ficar na mídia, se só isso for o Natal, esse é um Natal que vai perder o que é mais importante do Natal, e você vai ficar feito 2 irmãos americanos que queriam muito fazer o avião. Eles discutem quem foi que voou pela primeira vez, se era Santos Dumont ou se eram os irmãos Wright. Lá nos comecinhos de 1900, na primeira década do século XX, tinham 2 irmãos que queriam construir o avião, queriam voar,
de todo jeito, mas Santos Dumont chegou primeiro do que eles. Mas como não tinha internet naquela época, eles não sabiam, e eles estavam em vários lugares do mundo querendo fazer esse negócio de voar, e eles estavam num lugar longe da casa deles, naquela época só tinha no máximo um telegrama, e eles trabalhando duro para tentar fazer um avião, e um dia eles conseguiram voar 36 metros, sem destruir o avião, sem ter nenhum dano, conseguiram decolar e depois aterrissar 36 metros, e isso foi um motivo de muita alegria, de muita glória neles e na equipe deles. Nós conseguimos voar 36 metros, e eles estavam longe, mandaram um telegrama para a irmã deles, que estava em casa, e o telegrama que ele mandou para as irmãs dele dizia assim: decolamos e andamos 36 metros, estamos muito felizes, estaremos em casa para o Natal. Quando a irmã recebeu esse negócio, ficou louca de alegria. Meu Deus, eles conseguiram voar. Eles conseguiram voar 36 metros, que coisa linda. E ela correu então para o editor do jornal da cidade, um pequeno jornal que tinha na cidade, para dar essa notícia de que os irmãos dela tinham conseguido voar. E ela então mostrou o telegrama para o editor, que dizia isso: estamos muito felizes, voamos 36 metros, estaremos em casa para o Natal. E o editor disse: que alegria, vou publicar no jornal de amanhã. E ela foi para casa, e no outro dia, quando ela foi ver o jornal, para ver estampado a manchete de que seus irmãos tinham feito o avião e começado a voar, a manchete era assim: os irmãos Wright vão voltar para casa no Natal. Se Cristo não encarnar em você, para que os seus valores sejam os dele e não os de Herodes, se Cristo não estiver no desejo do seu coração e nos seus sonhos, para o que você quer, o que você sonha para 2024, o que você sonha para os seus filhos, para que isso, se isso não for nos valores desse rei, você vai ficar feito esse editor, que vai perder o mais importante da notícia, e vai ficar com o que é acessório. Só dizer que o Natal é sobre Jesus pode ser acessório, se essa palavra, se essa excelente notícia não encarnar no seu coração. Abra mão de mandar, abra mão de querer mandar, abra mão de querer ser honrado e homenageado, abra mão de querer ser lembrado, deixe Jesus mandar, homenageie Jesus, quem tem que ser lembrado a Ele, porque o Natal é sobre Ele e não sobre nós. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós declaramos aqui nessa igreja que Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Se Teu é o reino e nós queremos que o Teu reino venha, nós não queremos que o Teu reino venha em canções apenas, nós não queremos que o Teu reino venha num discurso apenas, nós não queremos que o Teu reino venha em mensagens de redes sociais. Nós queremos que o Teu reino venha encarnado na nossa vida, a começar dos nossos desejos, das nossas orações, dos nossos sonhos, dos nossos planos, aquilo que a gente pede que o Senhor nos dê de Natal, aquilo que a gente quer proporcionar de Natal para os nossos filhos. Em nome de Jesus, vem ser o Rei da nossa vida, o Rei de verdade, Senhor. Vem reinar no nosso coração, vem com os Teus valores reinar no nosso coração. Faz-nos uma igreja humilde, faz uma igreja serva, faz uma igreja que não está competindo, mas está cooperando. Faz no Senhor pessoas que Te amam, que Te honram com os nossos lábios, mas também com o nosso coração. Faz com que a Tua palavra proclamada nessa igreja e ganhe terreno fértil na nossa vida, para que nós saiamos daqui perto de Ti, para que nós saiamos daqui com o coração aquecido, para celebrar um Natal feliz, um Natal cheio de paz, um Natal onde o Senhor de fato reina, mais do que palavras, mais do que canções, o Senhor reina de verdade e em vida abundante da nossa vida. Bendito seja o Teu nome, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Essa é a nossa adoração nessa noite. Levante a sua voz comigo e diga: Teu é o reino. Vamos todos juntos. E Teu